Abra sua Bíblia comigo, 2 Samuel, capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Aquele que encontrou, diga glória. Davi resgata a arca de Jerusalém. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000 pessoas. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros, com símbolos. Chegando-se à eira de Nacon, estendeu Uzá a sua mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus os feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi fez-a levar à casa de Obed-edom, geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então visitaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, à cidade de Davi, com alegria. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde homens até mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos de suas servas e de seus servos, como um sem-vergonha que se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, do que antes a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe por este povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Todos vocês conhecem aqui o que estava acontecendo. Por desobediência do povo, a arca tinha sido levada do povo de Deus. A arca no Antigo Testamento, ela representa a presença de Deus, representa a glória de Deus, representa que Deus estava com o seu povo. Quando eles colocavam a arca na frente da batalha, eles sabiam que Deus ia à frente. E por desobediência, por pecado, por erro, a arca foi tirada, a arca foi roubada. A arca foi colocada em frente de Dagon. Dagon caiu. Eles levantaram Dagon, colocaram a arca de novo. Dagon caiu e os membros do corpo se separou, braço para um lado, perna para o outro, cabeça para o outro, porque aonde a arca, onde a presença de Deus está, algo acontece.
Agora nós estamos clamando por um grande mover de Deus, um grande avivamento de Deus. E amados, nós temos que entender que o verdadeiro avivamento de Deus só acontece quando o avivador vem para a cidade. O verdadeiro avivamento de Deus não acontece com grandes moveres, com grandes situações, com grandes coisas, mas ele só acontece quando o avivador está presente. O povo estava triste, estava cabisbaixo, o povo estava sofrendo, porque a arca tinha sido tirada do meio do povo, a arca tinha sido arrancada do povo. E quando nós olhamos para como Davi conseguiu resgatar a arca, nós podemos entender como trazermos um grande avivamento nos nossos dias. Aonde a presença de Deus está, algo acontece. Aonde o avivador está, o avivamento vem para a cidade. O verdadeiro avivamento, ele é mais como uma enchente do que como um rio que corre. A enchente que vai inundando todos os lugares. Quando nós estamos numa vida de santidade, buscamos uma vida compromissada com o Senhor acrescenta os que hão de se salvar, o Senhor acrescenta os que hão de se achegar a Ele, de se converter. O verdadeiro avivamento é uma explosão sobrenatural da presença de Deus na terra. Além da sua onipresença contínua, nós temos um momento glorioso da presença de Deus. Tem que haver um profundo quebrantamento entre nós, para que possamos romper com todas as resistências, para que possamos trazer a glória de Deus. E quando trouxermos a glória de Deus, as pessoas vão ver a glória do Senhor e vão ser impactadas por esta glória que move montanhas. Nós temos que entender a função e o objetivo da igreja nos dias de hoje. A igreja que não tiver um quebrantamento genuíno, irmãos, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Eles tentaram trazer a arca em carros novos, eles tentaram novas maneiras, tentaram novos métodos. E quantas pessoas estão tentando trazer a presença de Deus com novos métodos? Quantas pessoas estão tentando trazer a presença de Deus com pessoas que têm se destacado, com atores da mídia que se convertem? Quantas pessoas têm tentado trazer a presença de Deus? Sem quebrantamento, o avivador não vem para a cidade. Precisamos conduzir o povo a um quebrantamento genuíno, porque quando há um quebrantamento geral na terra, isso move um quebrantamento nos céus. E quando você olha para esse quebrantamento, pode estar vivendo momentos de céus conturbados. Você pode olhar para o céu e o céu estar escuro para a tua vida, o céu estar negro para a sua vida. Você não pode deixar que os céus conturbados, que toda aflição, toda a pressão que você tem sofrido venha desanimar você. Mas os céus conturbados têm que te mostrar um sinal de glória. Vem vindo uma chuva de bênção, uma chuva abundante, uma chuva de renovo, uma chuva que vai trazer uma colheita gloriosa. Os céus conturbados só tem que ser um sinal para a tua vida, que a chuva vem vindo, que vai abençoar a sua terra. Quando nós olhamos para Elias, Elias viu os céus conturbados, manda seu moço ir lá ver. Ele vai lá e olha, vê e contempla. O que vês? Não vejo nada. Volta lá, vê, olha o que vê, não vejo nada. Volta lá e vê, não vejo nada. De repente vejo como que uma mão subindo das águas. E aí o Elias olha e fala: diga para Acabe aparelhar os seus carros, porque isso é sinal de uma grande chuva que vem vindo sobre a terra. Irmãos, nós estamos esperando esta chuva de avivamento, esta chuva que possa mover os céus, esta chuva que possa abrir sobre a sua seara, sobre a sua vida, mas nós não podemos deixar que os céus conturbados venham parar a tua motivação, venham te impedir de batalhar, impedir de orar, impedir de crer, impedir de buscar a presença do Senhor. Nós temos que entender. Você já pensou se Daniel tivesse parado de orar no 18º dia, no 19º, no 20º dia? Ao 21º dia, o anjo do Senhor veio a Daniel e falou: vim por causa das tuas palavras. É impressionante nós notarmos que foram 21 dias que Daniel passou sob pressão, 21 dias que Daniel passou sobre ameaças, 21 dias que Daniel passou sobre uma resistência tremenda. Mas no momento em que a glória de Deus se manifestou, ou seja, sempre que a glória de Deus está prestes a se manifestar, a pressão também aumenta.
Eles queriam resgatar a arca. O alvo, a visão, o propósito de Davi era resgatar a arca. E meu amado, neste resgate da arca, ele colocou os pés pelas mãos, trocou as coisas, colocou a arca em carros de boi de qualquer forma. E isso veio trazer morte a Uzá e a Aiô. Quando os céus estão conturbados, o fato de os céus estarem conturbados é o sinal de que Deus está ouvindo as tuas orações. Se os céus se conturbaram sobre a sua vida, saiba que a sua oração está sendo respondida. Saiba que o Senhor está ouvindo as suas orações. Mas pastor, desde que comecei a jejuar, comecei a buscar, comecei a batalhar, parece que a batalha aumentou, travou uma grande guerra. Descansa no Senhor, porque vem vindo chuvas por aí, vem vindo chuvas de bênção, chuvas de vitória. Quando os céus estão conturbados, isso é apenas um sinal de que Deus está ouvindo a tua oração. Todos estão querendo um avivamento, e todos estão nesta busca por um avivamento. As pessoas se esquecem e fazem qualquer coisa para trazer a arca de Deus de volta, fazem qualquer coisa para trazer o avivamento, nem que for colocar a arca do Senhor sobre carros de boi. Só que não dá certo. Existe um método correto para trazermos a arca, trazermos a presença do Senhor. Não adianta querermos colocar em carros novos. Quantos que querem um avivamento, querem o mover de Deus, mas perderam o temor e perderam uma vida de santidade. Meu amado, sem temor e sem santidade não vem a presença de Deus. Sem temor e sem uma vida de santidade colocada no altar, consagrada diante do Senhor, a arca do Senhor não vem. A arca do Senhor, ela não vai vir de qualquer jeito, de qualquer maneira. Quantas pessoas querem fazer de qualquer jeito, perderam o amor pela obra, perderam aquele primeiro amor e fazem para cumprir apenas uma escala, cumprir uma obrigação, cumprir um padrão. Ah, meu amado, entulham coisas santas em cima de um carro de boi e acham que dessa forma vão resgatar a arca do Senhor, pensando que Deus vai se mover em cima de carros de boi. Pensando que Deus vai se agradar com o que estão fazendo. Deus nunca permitirá que o gado puxe as carroças carregando a sua glória. Existe uma maneira correta de conduzirmos a presença de Deus. Deus, meu amado, sacode o seu povo, como se sacode o exército de Davi na eira de Nacon, dizendo: chega disso, basta, eu não deixarei vocês lidarem comigo casualmente, desrespeitosamente, por muito tempo, colocando a minha presença, colocando a arca em carros de boi. Nós não vamos transportar a glória do Senhor com novos programas, com novos métodos, com carroças, com bois. A arca, meu amado, não anda junto com os bois nunca. E somente quando trouxe morte, porque querer trazer a glória, a presença do Senhor da maneira errada, da forma errada, traz morte. Somente quando trouxe morte é que Davi descobriu: não é esse o jeito de trazermos a arca, tem um jeito certo. Davi volta para o Pentateuco, começa a ler a lei, começa a ler o que Moisés tinha deixado, e ele reconhece que Deus tinha dito a Moisés: a maneira certa de a arca ser transportada é sobre os ombros dos levitas, é sobre os ombros dos verdadeiros adoradores, ao qual estão vivendo uma vida de santidade, uma vida reta, uma vida digna, uma vida transparente e uma vida limpa diante do altar do Senhor. E mesmo os levitas, com todas essas características, não podiam tocar na arca. Conduziam a arca, mas não podiam tocar. Conduziam a presença de Deus, mas não podiam tocar na arca de Deus. Agora, irmãos, o que é levita nos dias de hoje? Levita é todo aquele que tem o coração para a obra do Senhor. O porteiro é um levita, o introdutor é um levita, o intercessor é um levita, o diácono é um levita, o que fica nos pontos da congregação são levitas. Não é somente aquele que pega o microfone e que canta.
Músicos são levitas, levitas, cantores são levitas, mas nós temos que entender, o levita é aquele que trabalha para a obra do Senhor, aquele que se dedica na obra do Senhor, aquele que tem o seu coração na obra, que quer ver o reino de Deus crescendo, o reino de Deus prosperando, que se voluntaria na obra do Senhor, para que a glória do Senhor seja resgatada, para que haja o mover de Deus, e para, meu amado, que haja o mover de Deus, toda a equipe de trabalho tem que ter um coração adorador. Para que o mover de Deus possa ser conduzido, todo aquele que trabalha no culto tem que estar na unção do Senhor, tem que estar ligado no altar. Quando Davi faz a segunda tentativa de trazer a arca para Jerusalém, ele cuidadosamente seguiu as instruções que Deus tinha dado para Moisés. Deus não queria numa carroça, Deus não queria em algo de madeira, em carroça de madeira ou bois conduzindo a carroça que tinha a arca do Senhor. O Senhor não se agradou desta forma. O Senhor queria homens reais, homens sinceros, homens com coração adorador, homens com coração voluntário, homens que andavam com temor e tremor, com uma vida de santidade. E aqui eu começo a mensagem. Para que Davi pudesse escolher homens para conduzir a arca, tinha algumas características. Estes homens tinham que ter um coração adorador, estes homens tinham que ter temor e tremor para carregar a arca do Senhor. E é tão impressionante que os homens tinham que estar numa posição certa, andando em harmonia, andando em conjunto, em unidade. Porque você já pensou se um dos homens esmurecesse? Pendia a arca para aquele lado. A palavra de Deus não fala quantos homens conduziram a arca, mas eu creio que eram muitos levitas, uma coluna deste lado, outra coluna deste lado, e eles andavam harmoniosamente. Vamos lá, todos juntos, pé esquerdo, pé direito, pé esquerdo, pé direito, com temor e tremor. Agora isso trouxe tanto temor e tanto tremor, sabe por quê? Porque quando colocaram no carro de boi, aquele que foi segurar a arca, porque ela não podia cair, morreu na hora. Agora você imagina, não estava num carro de boi, não estava em cima de carroças, estava em cima de ombros adoradores. E se você for fazer o estudo, eles caminharam a pé 16 quilômetros conduzindo a arca. Sabe o que é 16 quilômetros? Quando você está 16 quilômetros andando nessa posição, meu amado, qualquer coisa se torna pesada. Qualquer coisa vai trazer um peso, mas este peso era uma responsabilidade de glória. Eles estavam suando, eles tinham que suar para conduzir a arca do Senhor. E é interessante que a palavra de Deus nos diz que quando colocou a arca sobre os ombros dos levitas, a cada 6 passos eles sacrificavam os bois para deixar mover o sacrifício. Imagina o peso, a responsabilidade, o temor que isso trouxe. E deram 6 passos e sacrificavam bois, para deixar tanto Deus quanto o homem saber, chega de boi, chega de gado. O gado só serve aqui para o sacrifício. O boi, meu amado, é um símbolo de força humana. O boi é um símbolo de riqueza, de poder. O boi, meu amado, é um símbolo de batalha, mas de força do homem. E Deus nunca ia deixar a arca ser conduzida pela força humana. Deus nunca ia deixar ser manipulado pela riqueza terrena, ou pelos carros novos, ou pela força física, ou pelo boi. O Senhor conduz a sua presença sobre ombros de homens e mulheres santos que tenham uma vida e um compromisso com Ele. A fraqueza do homem é que vai conduzir e carregar a presença de Deus, não a força do homem. Por isso que diga ao fraco, eu sou forte. Deus escolhe os pequenos para confundir os grandes. Deus escolhe os que não são para confundir os que acham que são.
E a fraqueza do homem é que vai conduzir a arca na presença de Deus. Os levitas tinham que carregar a arca pesada em seus ombros a pé por uma longa caminhada, 16 quilômetros. Você imagina quanto que esses homens suaram, quanto que esses homens devem ter pingado de tanto suor, suor de verdade, porque além do temor e tremor de estar conduzindo a presença de Deus, eles não podiam parar, eles não podiam sair da harmonia, eles não podiam ir de qualquer jeito, eles tinham que manter a pose, manter a postura, manter uma vida íntegra, uma vida de santidade, para que a arca não pendesse, caísse e morresse todos. Se nós quisermos trazer a presença de Deus para os nossos dias, precisamos ser homens e mulheres com temor, tremor, que andem em conjunto, em harmonia, com o mesmo propósito: conduzir a presença de Deus. Homens que suaram de verdade. Quando você busca a glória de Deus, não pense que as coisas vão ficar mais fáceis. Não vão. Quando você busca a glória de Deus, as coisas vão ficar mais difíceis. Porque é justamente na prova, é justamente no vale, é justamente no fogo que o Senhor prova os que são seus. É justamente, meu amado, quando as portas se fecham, que você vai provar que Jesus, que o Senhor é o Jeová Jirê, que Deus é o Deus provedor na sua vida, que a tua provisão não vem do chefe, não vem do patrão, que a tua provisão, meu amado, não vem do homem desta terra, mas ela vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E meu amado, quando você entende que a provisão vem do Senhor, você pode prosperar, mesmo num tempo de vale, mesmo num tempo de deserto. Eu creio que todo Israel estava atrás destes homens. Davi, com temor e tremor, ele tinha pedido para Uzá e Aiô levar o carro de boi, colocaram a arca em cima do carro de boi, estavam andando, o boi tropicou, a carroça tombou. Uzá e Aiô, com boa intenção, foram segurar a arca para não cair. O inferno está cheio de boas intenções. E quantas pessoas dentro da casa de Deus, mas eu só tinha uma boa intenção de ajudar. Se você não estiver fazendo no temor e tremor do Senhor, pode trazer morte. Amados, nós temos que aprender a resgatar a essência do Evangelho, a essência do que o Senhor tem. Quando nós entendemos, Davi, imagina o coração de Davi. Meu Deus, eles morreram, eles estavam tentando trazer a arca. Eles morreram, simplesmente porque foram segurar a arca. E Davi fala, alguma coisa eu devo ter errado. Volta para a lei, começa a estudar a lei, começa a meditar no Pentateuco, começa a meditar nas leis de Moisés, e ali ele aprende, a arca do Senhor só se conduz no ombro dos levitas, a arca do Senhor não se conduz de qualquer maneira, pode ser carros novos, pode ser carros de todas as formas, mas se a presença da vida de santidade não estiver, não vai conduzir a presença do Senhor. Eu posso imaginar Davi na frente, aqueles homens com a arca, com temor e tremor, e uma procissão toda atrás, tentando ver o que vai acontecer agora. Ainda mais crente, cheio de expectativa. O próximo passo eles vão morrer. Não morreram ainda, está no 6º passo. Então vamos parar e vamos sacrificar. Sempre que chega na força humana, 6 representa o homem, porque o homem foi criado no 6º dia. Toda vez que chega na força humana, toda vez que o seu ministério chega na força humana, é hora de você parar e fazer um sacrifício ao Senhor. É hora de você parar, quebrantar o seu coração, se arrepender. Imagina aqueles homens, temendo e tremendo. Será que seremos os próximos a morrer? Estamos conduzindo a arca. Uzá e Aiô, nossos amigos, já morreram. E nós agora estamos aqui do lado da arca, com temor e tremor. E eu posso ouvir, esta leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente.
Meu amado, você pode estar passando por uma leve e momentânea tribulação. Saiba que isso vai produzir um peso de glória na tua vida. Isso vai te levar a um novo nível de glória. Isso vai te tirar de um nível natural e vai te levar para um nível sobrenatural. O Senhor quer te levar a um nível de glória muito excelente. Tem um precioso preço para introduzir a glória de Deus. Tem um precioso preço para trazer a arca do Senhor. Preço este, onde muitos não estão dispostos a pagar, onde muitos voltam atrás, onde muitos desistem, onde muitos desanimam, porque é um preço de responsabilidade, é um preço de compromisso, é um preço de santidade, é um preço de temor e tremor do Senhor, porque afinal você está conduzindo a glória do Senhor. Quando você busca a glória do Senhor, não pense que as coisas vão ficar mais fáceis, não vão. Temos visto um mover de adoração, onde cada dia nós vemos novos cânticos dizendo: eu quero tua glória, Senhor, eu quero mais de ti. Meu amado, a cada passo que você dá com o Senhor, saiba que o Senhor está te conduzindo a um estreito com Ele, para que você possa ter uma vida de santidade, uma vida de unção, uma vida de glória. Esta leve e momentânea tribulação vai produzir, está gerando na tua vida unção. Para sair o azeite, tem que espremer a azeitona. E o Senhor nos diz em Salmos que nós somos como filhos de oliveira. Os seus filhos são como fruto de oliveira. Meu amado, como fruto de oliveira, o que significa? Você é azeitona. Você é uma azeitona de Deus. E todo azeite que sai quando se espreme a azeitona tem um propósito. Todo azeite que sai quando se coloca sob pressão, para que saia o azeite, só sob pressão. Davi e sua procissão de levitas, de sacerdotes, de adoradores, pagaram um alto preço, mas um preço carinhoso, para introduzir e resgatar a glória de Deus na sua cidade, a glória de Deus naqueles dias. Não há dúvida, irmãos, de que quando aquela equipe chega no portão da cidade, soando, pingando com temor e tremor, não há dúvida nenhuma que eles iam festejar. Não há dúvida nenhuma que a alegria contagiou-os de uma forma. Imagina, Uzziah morreu, eles conseguiram trazer a arca, eles atingiram o alvo, conseguiram cumprir a vontade de Deus. Você imagina a alegria que inundou o coração deles? Um bom sentido da palavra, Davi se torna como um bobo, uma criança. Começa a bailar, a saltar, começa a festejar, começa a pular. Por quê? Porque ele conseguiu resgatar a presença de Deus. Ele conseguiu resgatar a arca. Eles estavam felizes, porque eles sobreviveram à viagem. Deus poderia ter exterminado todo mundo, matado todo mundo. Eu creio que quando eles estavam chegando na cidade, eles começaram a gritar: conseguimos, nós resgatamos a arca que tinha sido levada, tinha sido roubada, resgatamos a presença de Deus, resgatamos a glória de Deus. Meu amado, de qualquer maneira que você olhar, esse foi um processo sangrento, fumegante, um processo sacrificial, este foi um processo de temor e tremor. E eu acredito que para os dias de hoje é o mesmo. Para os dias que nós estamos vivendo, as pessoas estão brincando de evangelho, brincando de igreja. A palavra de Deus nos diz: aquele que quiser viver piamente pelo evangelho sofrerá perseguições. Meu amado, existe um preço para você conduzir a arca do Senhor. Quando você sai de um nível de unção para clamar que a glória de Deus venha, para clamar que a unção e a presença de Deus se manifestem, as coisas vão se tornar mais exigentes, mais necessárias, as coisas vão se tornar mais difíceis.
Quando você sai de uma posição e começa a clamar pela glória de Deus, elas não vão se tornar mais leves e mais suaves, mas elas vão se tornar mais pesadas, que vai produzir o suor, que vai produzir, meu amado, temor e tremor. A maioria das pessoas querem ir pelas carroças novas, pelos carros novos, mas, meu amado, Deus não conduz a sua glória de qualquer maneira. Ele representa um método de adoração. E este método tem um custo. E o custo é o custo do seu suor. Seu suor de ter um compromisso, uma responsabilidade, tem uma importância muito grande para a tua vida. A maioria das pessoas querem colocar em carros novos. Vamos fazer assim logo. Não. Não é de uma forma fácil. É de uma forma com responsabilidade, com temor e tremor, e representa um método de adoração de baixo custo, sem suor, sem preço. Jamais vamos ter a arca de volta. E isso foi estabelecido por Deus em Gênesis. Quando o homem peca, vá lá comigo para Gênesis capítulo 3. Gênesis 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste formado, porquanto és pó, em pó te tornarás. O que Deus está estabelecendo aqui sobre o homem? Sem suor não há recompensa. Com o suor do teu rosto terás o teu alimento. Vamos colocar isso no espiritual também. Meu amado, o Senhor está dizendo aqui para Adão e Eva: vocês irão viver do suor do teu rosto. O suor tem um significado particular para Deus. É a maneira pela qual o valor é transferido na terra. Somente através do suor é que você vai transferir valores. O que significa isso? Nos termos modernos, se você quiser transferir dinheiro da conta do seu patrão para o seu bolso, você terá que suar de trabalhar. Se você quiser transferir o valor financeiro da conta do seu patrão para a sua conta, você tem que trabalhar para ele. Isso significa suar. Isso significa que há um preço. Da mesma forma, um fazendeiro que tem terras nas suas mãos, se ele não suar e não trabalhar, não se esforçar, ele nunca vai transferir o valor do solo para a sua conta bancária. O solo está aí, as sementes estão aí, mas se o fazendeiro não tiver o esforço, o suor de arar a terra, de abrir buraco, lançar a semente, fechar a terra, regar, esperar o tempo certo para colher, ele nunca vai transferir valor monetário do solo para a sua conta. Existe um preço no mundo espiritual, que é este preço de suor. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Para o fazendeiro transferir o valor do solo para a sua conta bancária, para ele alimentar a sua família, ele tem que ter dias de suor. Pode ser que você venha suar num escritório que tem até ar-condicionado, mas você está trabalhando para poder ter. Você está trabalhando para resgatar um valor. Ou você poderia até se encharcar de suor, literalmente pregando pregos numa construção ou num trabalho pesado. Davi entendeu isso, irmãos. Davi entendeu que somente com suor era que iria resgatar a arca e a presença do Senhor. Tanto é que quando Davi vai entregar o seu sacrifício, ele diz: eu não posso dar ao Senhor o que não me custou nada. Eu não posso dar ao Senhor aquilo que eu ganhei, que eu recebi de graça. Eu tenho que dar ao Senhor fruto do meu suor. Eu tenho que dar ao Senhor aquilo que me custou, que foi trabalhoso. Eu tenho que dar ao Senhor algo que me custou alguma coisa. Quando Davi entendeu isso,
Ele se recusa a oferecer a Deus qualquer coisa. Ele se recusa a oferecer a Deus as coisas que vieram para ele sem um custo, sem um valor financeiro. Ele gastaria o dinheiro que ele ganhou, suando com os problemas do reino, para comprar o solo, para comprar os animais, para sacrificar ao Senhor, e ofereceria também a sua adoração suada na dança. Já pensou? Bailar e saltitar por 16 quilômetros? Como que ele suou? Porque tinha um preço. Suor transfere o valor. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. É necessário suor, meu amado, para adorar. Em que sentido? Num sentido de você ter uma vida de compromisso, uma vida de responsabilidade, uma vida íntegra na presença do Senhor. A adoração, meu amado, é na verdade digno de enviar a transferência do nosso valor para Deus. Essa é a razão pelo qual nós damos dízimos, pelo qual nós damos oferta, porque o dízimo e a oferta é uma parte da adoração que nós temos para com Deus. Nós transferimos horas suadas das nossas vidas de trabalho em um dinheiro quando lançamos nosso dízimo e nossa oferta num ato de adoração ao Senhor. Essa é apenas a maneira de transferir o nosso tempo, de transferir aquilo que nós trabalhamos, nos dedicamos para nós, e da recompensa que nós recebemos, nós devolvemos a Deus, que nos deu força e nos deu graça para podermos fazer o que fizermos. Se você soa figuradamente ou literalmente, você vai soar, meu amado, se você quiser sobreviver neste mundo em crise. Você vai soar realmente quando você quiser adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Quando a carne da nossa humanidade se torna preguiçosa, meu amado, nós tentamos importar ou carregar as coisas de Deus, usando carros de boi, usando carros novos, querendo usar métodos sem suor. A arca é muito pesada para a gente carregar 16 quilômetros. Vamos colocar num carro novo. A gente vai andar 16 quilômetros, vai suar. Coloca num carro de boi, o boi que faz o trabalho. A presença de Deus não vem. Mas quando você entende que você tem que pagar um preço pessoal de suor, de lágrima, um preço de dizer não ao pecado, dizer não à tentação, então você vai conduzir a arca do Senhor com sacrifício, com passo a passo, na presença, no temor do Senhor. Para que possamos passar e ficar muito entusiasmados sobre transportar a glória de Deus, é necessário suarmos num sentido espiritual. A verdade, meu amado, é que nós não queremos dar do nosso suor. Eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiz, eu, glórias a eu, louvado seja a mim. De forma nenhuma. Quantos que estão dispostos a pagar um preço para manter a presença de Deus? Quantos que estão dispostos a pagar um preço para conduzir a presença de Deus? Se você acha que o suor não tem valor, meu amado, Jesus mesmo nos ensinou a fazer exatamente isso. Ele veio à terra como servo, ele se esvazia de si mesmo. E se você acredita ainda que o suor não tem valor, imagine Jesus dando o seu suor no jardim do Getsêmani. A palavra diz que ele suava sangue. Jesus moveu a sua carne até o último nível de obediência sacrificial, à vontade do Pai. Ele deu do seu suor. Senhor, se possível, passa de mim este cálice, mas sobretudo seja feita a tua vontade. As coisas acontecem quando você derrama o suor da sua carne por fome de Deus, por fome do Pai. O valor eterno, ele é movido daqui do seu coração para lá o coração de Deus, quando você soa na presença dele, para ter uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida compromissada, uma vida com um peso de glória muito excelente.
Nós temos estado preocupados, meu irmão, que a maioria dos cristãos hoje em dia não estão interessados em pagar um preço genuíno pela presença de Deus, não estão interessados em pagar um preço de compromisso com o Senhor. Tudo para se fazer dentro da casa do Senhor hoje tem um preço. Mas quanto eu vou ganhar? Quanto você vai me pagar? Aonde está o amor pela obra? Aonde está o amor pela casa do Senhor para carregarmos e conduzirmos a glória, a presença de Deus? É impressionante. Vamos procurar músicos, querem saber quanto vão receber? Meu amado, igreja não é empresa. Para fazer qualquer coisa, as pessoas querem um salário, querem uma remuneração, para fazer uma visita, para fazer um aconselhamento, para fazer qualquer coisa dentro da casa de Deus. Aonde está o amor pela obra de Deus? Carros de boi, a presença de Deus não permanece, mas em coração de verdadeiros adoradores que soam, o Senhor se manifesta. Estamos preocupados com cristãos que não estão interessados nem um pouco em pagar um preço pela presença de Deus para conduzir a glória de Deus. Muitos estão sendo hoje como espectadores, apenas assistindo a um culto, apenas assistindo alguma coisa, tentando arrastar a força, a presença de Deus, tentando conduzir a força, a presença de Deus para a igreja. Meu amado, é tempo de nós abandonarmos os cultos como um mero espectador e tornarmos um participante do culto, de entregarmos a nossa vida, a nossa adoração tem um preço, e um preço de glória muito excelente. Estamos mudando para um novo nível de glória, e muitas pessoas lavam suas mãos e falam: olha, agora já não é minha vez. Deus abençoe vocês. Muitas pessoas não estão dispostas, dão tapinha nas costas, porque querem apenas ser espectadores. Mesmo que o querubim da arca equivalesse a uma imitação terrena e barata da realidade celestial, há tanto mistério em torno da arca do Senhor. Os produtores de Hollywood gastaram milhões de dólares para fazer o filme Em Busca da Arca Perdida. Uma aventura que tentam colocar de qualquer jeito. Mas quando será que a igreja vai perceber que Deus não está procurando a arca perdida? Deus sabe onde ela está. O que o Senhor está procurando são adoradores perdidos. O que o Senhor está procurando, meu amado, são adoradores que Ele possa repor a glória que foi perdida através de vidas que andem com temor e tremor, em harmonia, suando pela obra dEle. E eu termino voltando para esse texto de Davi, 2 Samuel, capítulo 6. Verso 14, 6:14. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho, de uma veste real. Verso 18. Acabando Davi de oferecer holocaustos, ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um repartiu bolo de pão, bom pedaço de carne, frasco de vinho. Foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. Verso 16. Sucedeu que, entrando a arca na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Eu quero concluir com esta palavra. Qual é a tua personalidade dentro desse texto? Só quero destacar duas. O povo
que se alegrou e recebeu a recompensa, bolo de pão, bom pedaço de carne, frasco de vinho, porque resgatou a arca, ou Mical, que julga aquele que está suando pela obra? Qual que é a sua personalidade? Será que você se enquadra como Mical? Mical julgava o mover de Deus, julgava Davi por estar daquela forma, com desrespeito, mas não desceu do palácio para ir buscar a arca. Não saiu da sua posição para fazer nada. É muito fácil julgarmos e apontarmos os que estão fazendo, mas descer do trono, do palácio, e soar, são poucos que querem. Deus está à procura de vidas que queiram estar junto, andar junto. E por andarem junto com Davi, num momento de necessidade, de dor, num momento de temor e tremor, receber uma recompensa. Bolo de pão com carne e um frasco de vinho. Estamos entrando num período de um novo nível de glória, um novo tempo. E você que escolhe de que lado você quer ficar. Mical ou com o povo? Há muitas Micais por aí. Não fazem, mas julgam os que fazem. Não colocam a mão na massa, mas os que fazem encontram defeito. Meu amado, nós temos movido a casa do Senhor para um novo tempo, um período onde nós queremos mobilizar todos os departamentos para evangelizarmos este bairro, para alcançarmos essa cidade. Vai ter que suar. Há um preço. Vamos ter que suar, pagar esse preço de vir aqui para a casa do Senhor, orar, jejuar, 24 horas aqui clamando, intercedendo, mas também saindo das quatro paredes, evangelizando a nossa região, evangelizando o nosso bairro, porque tem muita gente aqui que pode fazer isso. Mas, meu amado, nós precisamos não de carros de boi, precisamos de levitas que estejam dispostos a suar. Suar a camisa, vestir a camisa. E eu não quero usar Iaiô, que quer ficar sentado no carro de boi, mas quando o boi tropeça, traz morte. Mas eu creio que o Senhor vai levantar vidas como levantou para Davi, que estavam dispostas a sacrificar, que estavam dispostas a andar com temor e tremor, que estavam dispostas a pagar um preço de fazer certo, de fazer da maneira correta. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Que você possa parar, meditar nesta palavra, declarando a bênção do Senhor, a unção do Senhor sobre a sua vida. Feche seus olhos.